Assim como referências a estruturas do texto, como seções, capítulos, parágrafos, figuras e imagens, nós também podemos organizar facilmente as referências bibliográficas de um arquivo. Geralmente, as referências bibliográficas no LaTeX elas são mantidas num formato chamado BibTeX. Todas as referências BibTeX, ou seja, as referências de livros, outros estudos que vocês queiram referenciar no estudo de vocês, são armazenadas num arquivo à parte de extensão bib. Então, além daquele arquivo .tex que vocês vão ter no projeto de vocês, que é o documento LaTeX, vocês também vão ter um documento de extensão bib para suas referências bibliográficas, e lá cada estudo ele vai estar referenciado no formato BibTeX. Esse formato BibTeX vocês não precisam se preocupar muito sobre como ele é, vocês não precisam decorar nenhum dos seus campos, simplesmente porque os principais mecanismos de busca ou portais acadêmicos na internet, eles exportam as referências em BibTeX. Eu vou ensinar isso para vocês. Uma vez que vocês organizaram todos os seus estudos, todas as suas referências bibliográficas numa extensão bib, vocês podem referenciar esses estudos no arquivo tex a partir do pacote natbib, que vocês vão exportar no documento LaTeX de vocês. Então eu vou mostrar passo a passo como é que vocês podem fazer. Bom, é assim que se parece um elemento BibTeX. Aqui como exemplo eu tenho dois, um é um periódico, certo? Então aqui tem o autor, o título do estudo, o jornal, o periódico onde ele foi publicado, o mês, o ano, o volume e o número de páginas. E aqui eu tenho um em anais de congresso, certo? Então eu tenho o autor, o título, o nome da conferência ou do workshop do congresso, o mês e o ano. Então é mais ou menos assim que se parece uma referência BibTeX. Como eu disse, nos principais portais de busca, vocês vão ter a opção para exportar a sua referência que você está buscando em BibTeX. Então aqui eu estou mostrando como é que pode ser feito no Google Scholar. Eu vou demonstrar para vocês agora. Então a gente pode acessar aqui, por exemplo, o Scholar. Posso buscar um paper que é muito famoso na minha área, que é o Attention is All You Need. Aí vocês podem clicar aqui ó, em Cite, Citar, e aqui vai ter o formato BibTeX. E aqui vai mostrar para vocês, tá? E aí o que vocês podem fazer? Então aqui ó, no Overleaf, vocês podem criar um novo arquivo. Eu vou chamar aqui de referências, e a extensão tem que ser bib, tá? E aqui nesse arquivo bib eu posso manter todas as minhas referências. Cada referência bibliográfica ela tem que ter um identificador. Assim como as etiquetas que vocês colocam em seções, nas referências cruzadas, a mesma coisa são com as referências. O que é muito comum ser feito é utilizar o primeiro sobrenome do primeiro autor, o ano do estudo e o primeiro termo do título. Então isso forma um identificador, uma maneira prática que vocês podem referenciar. A gente pode vir aqui ainda num outro portal que é famoso na minha área, chamado ACL Anthology. Então aqui, por exemplo, a gente pode vir no Journal. Vamos supor que eu queira dar uma olhada nesse artigo aqui, Phonotactic Complexity and its Trade-offs. Então eu posso vir aqui, ó, também tem a fórmula para exportar em BibTeX. Vai vir aqui o estudo, eu posso colocá-lo aqui. Eu posso pagar algumas informações, então, por exemplo, o abstract não é muito importante, eu posso tirar, certo? E aqui eu mantenho Pimentel 2020 Phonotactic, tá? Então esses são os dois estudos que eu tenho. Bom, e agora como é que eu referencio as referências bibliográficas que eu tenho no arquivo bib no meu arquivo LaTeX? Bom, é bem simples. Vocês vão no arquivo LaTeX de vocês e importarem o pacote natbib usando o use package. E lá no final do ambiente document, lá vocês vão importar o arquivo bib utilizando o marcador bibliography e vocês vão inserir o formato de referência dentro do bibliography style. Então deixa eu mostrar para vocês como é que pode ser feito. Bom, vocês podem vir aqui no arquivo main.tex, aí aqui vocês podem importar o pacote natbib, e aqui no document vocês podem colocar bibliography, tá? Aqui vocês chamem o nome, que é referências, né? O nome do arquivo, referências, e bibliography style, para definir o estilo da bibliografia. Aqui eu vou definir aquele plain nat, então é dessa maneira, tá? Se eu compilar,
Bom, tá aqui, né? Então vai aparecer mais um capítulo chamado referências e eu estou apto a citar as referências no meu estudo, as referências que estão contidas no arquivo bib. Bom, aqui tem alguns formatos de estilo de bibliografia, tá? Que são compatíveis com o NatBib. Vocês podem obter mais informações nesse link para ver as diferenças entre eles. Aqui no momento a gente só vai utilizar a forma plena, tá? Que é a padrão. Mas agora, como é que de fato eu posso citar as referências que eu tenho no meu arquivo bib? Bom, vocês podem, a partir de todos esses marcadores, cada um tem um formato diferente, como vocês podem ver, mas os mais comuns são o barra invertida site e barra invertida site p. E aí, como argumento desse marcador, vocês vão utilizar o identificador da referência que vocês querem referenciar. Então, deixa eu demonstrar para vocês. Então, aqui no caso, como a gente viu no referências bib, eu tenho duas referências. Vamos supor que eu queira referenciar o estudo do Vassani. Então eu posso vir aqui, ó, no parágrafo intitulado eu vou tirar representação fictícia, eu vou falar de acordo, eu posso falar a arquitetura Transformer, que é uma arquitetura que é descrita nesse paper, foi proposta com base em redes neurais. E aqui a gente pode citar o estudo. Se eu compilar agora, vocês vão ver que automaticamente ele faz a citação para o paper. E se eu vim aqui nas referências, ele automaticamente coloca as informações. Então a gente não precisa mais se preocupar de colocar as referências uma por uma, ver se eu estou referenciando corretamente. Não, o LaTeX cuida de tudo isso para a gente. Então é dessa maneira que vocês fazem referências no LaTeX. Bem simples, né? Bom, então antes de terminar essa aula, eu gostaria de propor dois exercícios para vocês. Esse é o primeiro, eu gostaria que vocês reproduzissem esse documento utilizando a ferramenta LaTeX. Então vai ter que ter uma seção chamada Petrobras e vocês vão escrever esse texto. A Petrobras anunciou na noite de quinta-feira que sua produção de petróleo e gás natural em 2020 atingiu volumes recordes. Após a divulgação, bancos de investimento passaram a recomendar a compra das ações da empresa. O preço-alvo das ações está estipulado em R$ 35,00, representando um potencial de alta de 13% em relação ao fechamento do mercado de quinta. Isso é uma forma de vocês praticarem alguns dos conceitos que foram vistos na primeira aula, incluindo os caracteres reservados, como é que vocês fazem para imprimi-los. O outro exercício visa que vocês reproduzam essa tabela. Então, aí vocês vão ter que lembrar o que a gente aprendeu sobre tabelas, vão ter que ver como é que a gente pode colocar alguns símbolos do alfabeto grego, de acordo com o que nós vimos de expressões matemáticas, e aí vocês vão praticar alguns dos conceitos até avançados do LaTeX. Então, por essa aula é só. Como primeiro conteúdo dessa aula, nós relembramos a aula 1, depois nós vimos como é que pode ser lidado com erros, nós vimos como que documentos podem ter títulos, capas, como que se faz o resumo de documentos como livros, artigos, relatórios técnicos, assim como seus capítulos, seções e parágrafos, apêndice, como é que se coloca nota de rodapé, como que se insere sumários, estruturas não listadas e, por último, como é que se pode ser feito referências cruzadas e referências bibliográficas, que são feitas de maneiras automática e muito simples no LaTeX. Então, uma boa semana a todos, até semana que vem.